Porque Não, ele acho tá que ele faltando sempre gol. foi assim. É, E eu nunca acho que ele é foi um marcado artilheiro. Ele por era um ser um bom jogador que jogava finalizador. por trás do Isso, atacante. ele E aí ele teve uma fase muito boa no Cruzeiro que desandou a fazer gols. Mas não é a característica do Sob ser esse homem referência para fazer os gols. Ele não é o cara que joga de costa pro gol fazendo pivô, ele não é centroavante. Mas ele é finalizador. Assim, ele foi centroavante, jogou de centroavante algumas vezes. Pouquíssimas Na vezes. dupla lá com o Fernandão, de vez em quando ele fazia essa função, mas o Fernandão era o Fernandão e tal. Assim, eu acho que ele teve uma fase muito boa e caiu muito de rendimento. Agora, qual que é o fator que eu acho que vai determinar isso daí? É a questão psicológica, é o preparo psicológico. É que o Mano vai ver o seguinte, quem é que está mais pronto psicologicamente? É o cara mais cascudo, mas que já não faz gol há algum tempo? 15 jogos. Ou é o menino que está apoiado pela torcida? 21 anos de idade. Então, E é isso é que o vai cara definir. da moda no Cruzeiro é ele hoje. Exatamente. As outras possibilidades que havia, né, até de jogar, até sem um centroavante de referência, sem o centroavante, né? Jogar com o Alisson, o Arrascaeta vai ficar no banco. Né? O Arrascaeta nunca foi uma possibilidade do Mano para esse jogo? Do Mano, acho que não. Eu até cheguei a pensar numa possibilidade. Se ele tivesse em ritmo de jogo, assim como... É porque ele tá voltando de lesão, ele tem poucos jogos. Isso, assim como o Romero. Acho que se ele tivesse inteiro, ele seria o titular da lateral direita, mas vai jogar o Ezequiel. Porque eu acho que poderia ser uma possibilidade de jogar com o Arrascaeta, com o Robinho, com o Thiago Neves e com o Alisson. Todo mundo ali rodando, né? Roda carrossel. Entendo, roda carrossel. Agora, como o Arrascaeta vai ficar como opção de banco, então deve ser essa formação com o Thiago Neves, com o Robinho do lado, o Alisson do outro, e aí... Você tem seus informantes, Bob, em Belo Horizonte. Não vai falar assim, ó, acho que vai fulano de tal. Ou vai ficar no muro? Não, eu acho que vai o Sobs. Eu também acho que vai o Sobs. Pela questão... Principalmente para esse jogo, fora de casa, a pressão da torcida adversária, administrar os primeiros 15, 20 primeiros minutos do Flamengo. E para ter uma boa substituição também, já armada ali no banco. Não, sem dúvida. É um jogador mais jovem, entra com um jogo o torcedor mais desenhado. Que defende o Raniel como titular para começar esse jogo, qual que é o argumento principal? É porque, assim, ele marcou gols importantes, né? É um menino que tem um brilho. Ele entra, faz gol, define e tem essa mobilidade. É um cara que tem um físico que já está praticamente pronto, né? Ainda tem que evoluir um pouquinho, mas está praticamente pronto. E não tem medo de ir para o jogo. Só que ainda é um garoto, né? O torcedor está encantado com ele porque ele está fazendo os gols que os outros não estão fazendo. Está com brilho no olho, né? Está naquele momento da carreira especial. O gol é o elixir milagroso, né, cara? Faz o torcedor apostar nele. Ele é realmente um jogador, uma grande promessa. Acho que vai ser, assim como o zagueiro Arthur, um menino que reserva, mas que também está crescendo. Assim como o Murilo, que eu acho que resolveu o problema ali. O Caicedo foi embora, não conseguiu jogar. Escalação do Cruzeiro. Fábio, Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa, Hudson, Henrique, Thiago Neves, Robinho, Alisson e aí Sobs ou Raniel. É isso aí. A única dúvida é na centroavância. Na centroavância. Afinal, não tem aquela história de gol fora de casa, mas... Óbvio que o resultado no primeiro jogo vai ser muito importante, principalmente se for um placar mais elástico. Sem dúvida. Para encaminhar como é que vai ser a segunda partida. E o Mano, ele é muito bom montador de defesas, de esquema defensivo. Aliás, o Cruzeiro melhorou muito depois que assumiu um pouco desse DNA da característica do Mano, de ser um time que fica menos com a bola, mas que fecha os espaços e busca o momento certo de atacar. É assim que você espera o Cruzeiro, a evolução do Cruzeiro, principalmente nesse setor, né, nesse quesito de não tomar gols, vem depois daquele empate em 3-3 com o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Que o Mano falou, não vamos mais tomar gols. Depois teve um 3, acho que pro São Paulo teve um 3, um jogo que tomou 3 gols. Mas acho que só foi mais esse mas jogo. Não teve mais, mas não teve outro. Ele realmente deu uma arrumada na defesa. E eu estava falando do Murilo, né? Que ele tem uma grande contribuição nisso. O moleque entrou e acertou ali. Realmente ele mostra uma personalidade muito grande. Em contrapartida, o Flamengo também tem desfalques, né? E também na centroavância. Não tem Felipe Viseu machucado e o Guerreiro suspenso. Não só. E aí tem a questão do Berrio, que seria uma possibilidade, Vinícius ou Paquetá. Vinícius, Paquetá ou Berrio. Isso. Como centroavante, se for o Berrio, o Vinícius Júnior entra na ponta direita ali no lugar do Berrio. É o desenho que muda. Não, o desenho não muda. Ele só modifica o posicionamento, né? Ele pode inverter o Everton, né? Não. Assim, não, com o Berrio, fica com o Berrio de um lado. Assim, ele começa jogando com o Everton do lado, com o Berrio do outro lado, lógico, o Vinícius ele na tem frente, a variação, né? E o Diego vindo um pouco mais por trás, né? Mas ele fica sem centroavante, digamos assim. Não, se jogar o Paquetá,
é o mesmo desenho, né? Berrio e Everton com o Paquetá no meio. Se jogar o Vinícius Júnior, o Berrio vem para dentro e o Vinícius joga pela direita. Ou seja, o Vinícius, será que ele tem preferência no sentido da posição? Ele é mais dono da posição do que... Ou ele é simplesmente mais adaptado, aberto? Não, ele é mais adaptado, aberto. Eu só acho ele mais forte também. O Berrio? O Berrio. Muito mais, né? Entendeu? Então, assim, pode ser que seja uma característica importante nesse giro, assim, que os caras vão... Assim, o Flamengo provavelmente vai ter uma mobilidade maior ali no ataque. Eu acho que o Rueda vai buscar essa mobilidade maior, né? E ele, com esses jogadores, eu acho que ele tem essa característica. O Globoesporte.com, na última notícia que eu li, estava cravando ali, apontando que o Paquetá vai ser o titular centralizado ali. Se não, vejamos. Ele utilizou o Paquetá, assim, no jogo do Atlético Goianiense. Com o Vinícius Júnior também sendo titular. E ele elogiou a característica dele, inclusive como pivô. Mas eu acho que a grande dúvida do Rueda e a grande preocupação dos torcedores do Flamengo está no gol, né? Quem joga? Parece que vai ser o Thiago também, que ele está treinando, fez o último treino com o Thiago no gol. Thiago ou Muralha. E aí dá para ler duas coisas nisso, assim. Eu acho que isso cria uma condição muito ruim para o Muralha dentro do Flamengo, que já tinha uma pressão, a menos que seja um trabalho muito específico, que o Rueda esteja conseguindo fazer um trabalho muito específico com ele, para ele entender que o momento talvez não seja esse, porque vem uma pressão externa. O Rueda falou que ele é muito maduro, que ele sabe lidar com a situação. Ele é de fato. Aguenta a porrada. Então, mas aí eu acho que a situação dele fica muito difícil, porque se no momento da decisão ele coloca o outro, coloca o Thiago, ele passa a ser a terceira opção, porque o Diego é o titular. Sim. Não é isso? Então ele passa a ser a terceira opção. Nesse momento, sim. Mas já era, Bob. Se a gente for fazer um exercício frio, quando o Diego Alves chega, quem era o titular era o Thiago. O Muralha era titular e o Thiago assumiu a titularidade. Ganhou a posição. E aí, quando o Diego Alves chega, não entendi o porquê, o Muralha volta a ser o segundo goleiro, né? E aí, quando teve oportunidade contra o Santos, Copa do Brasil, jogou o Muralha. Aí, contra o Botafogo, jogou o Muralha, foi expulso. E aí, no jogo da Primeira Liga, jogou o Muralha novamente. E aí veio a bronca. O Thiago jogou o segundo jogo contra o Botafogo no Maracanã. Você criou uma situação tão delicada que o Muralha tem margem zero para erro. Qualquer saída de bola um pouco estranha, qualquer cobrança de tiro de meta que não saia perfeito, já tem isso pode acontecer. E aí vai criar uma tensão desnecessária, né? Uma tensão no Maracanã do torcedor do Flamengo, aquele que vai pode incomodar, apoiar, ajudar a gritar. Isso transfere para o time. Lógico. A insegurança pode transferir para o time. Eu acho que é a mesma coisa que vai definir ali... Mas isso são hipóteses, né, Bob? Porque também pode ter o efeito contrário, né? O Muralha... receber essas críticas essa semana... Crescer. E crescer e falar assim, não, deixa comigo, vou mostrar para todo mundo como se agarra. Sou goleiro de seleção brasileira. E aí o time mostra para a torcida que está fechado com o Muralha, vai ali, cumprimenta, abraça numa defesa mais difícil, muda essa vira, né? Mas é difícil de analisar isso, né? De ter esse termômetro dentro do vestiário. O treinador tem que ser muito observador para poder... É muito difícil, né? Eu acho, você sabe disso, essa não é uma escalação técnica, é uma escalação de olho no olho. O cara sentar lá e olhar para os dois e falar assim, esse cara está mais preparado para esse momento, né? Eu acho que vai ser nesse sentido.